Hoje eu quero falar sobre alguma coisa importante, nem é tão agradável assim, de ouvir ou de falar, porque a gente está falando sobre diabetes. E diabetes não é de Deus, né? Por isso que ela chama diabetes. Se ela fosse de Deus, ela se chamaria Deusdete. Então, mas, para que a gente não tenha diabetes, é necessário que a gente entenda, conheça a respeito. Como eu já falei, né? A palavra de Deus fala, Deus diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:4. É importante que a gente saiba sobre as coisas, que a gente tenha conhecimento. É engraçado, né? Eu fico analisando isso. A gente passa muitos anos na escola estudando tanta coisa e uma coisa muito importante que é a nossa saúde, sobre alimentos, a gente não aprende na escola. Eu acredito que deveria haver uma matéria muito séria que se dedicasse à saúde, principalmente à alimentação. Então, a glicemia é alguma coisa que tem, né, no nosso sangue, todo mundo tem glicemia, baixa ou alta, mas a glicemia é a quantidade de açúcar que está no seu sangue. E esse açúcar, ele é liberado pelos alimentos no seu sangue. Quando os alimentos entram no seu sangue, o pâncreas produz insulina. Então, tem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, geralmente ela acomete crianças e adolescentes. É uma doença que é pré-existente, ou a criança tem uma predisposição genética, né? Já é inata. Daí a pouco ela se desenvolve, o adolescente também. A diabetes tipo 1, ela é bem perigosa, bem complicada. Mas existe também a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela geralmente é consequência de uma alimentação errada, de uma falta de entendimento sobre os alimentos, sobre como esses alimentos é processado no nosso organismo. Mas por que é necessário controlar essa glicemia e tentar não desenvolver a diabetes tipo 2? A diabetes, ela é uma doença que ela abre as portas para outras doenças muito mais fatais, muito mais letais e muitas vezes incapacitantes, como por exemplo, o infarto. O infarto é a causa de maior número de mortes no nosso país e a diabetes pode causar infarto. E eu acho, né, minha opinião própria, AVC é pior do que a diabetes. Por quê? Porque o AVC ele é incapacitante. O que acontece? O sangue no seu cérebro, ele sai de dentro das artérias e veias ali, inunda o seu cérebro, lesando muitas partes do seu cérebro que são responsáveis pelo seu intelecto, pela sua fala, pela sua visão, por você interagir com o mundo como você interage hoje. Conheço uma pessoa, um senhor que teve um AVC aos 40 anos de idade. Ele não fala, ele está acamado, ele usa fraldas e ele é completamente dependente de alguém que o alimente, que lhe troque as fraldas. Ele está, de fato, vegetando há 10 anos. Imagina, com 40 anos de idade, ele teve AVC, está 10 anos sobre uma cama. Inclusive, teve Covid esses tempos aí, foi internado, foi entubado e se recuperou, né? Se recuperou porque o que acontece? A pessoa que é cuidadora dele hoje deve estar mantendo todos os níveis do metabolismo dele direitinhos, então a saúde dele está até boa e ele se recuperou. Mas continuando, né, a falar das consequências infelizes da diabetes.
existe a deterioração da retina que vai fazer você não enxergar mais. Então, você já parou para pensar quantas coisas que você faz e que você utiliza os seus olhos? Ver um programa na televisão, assistir um vídeo na internet, ver as mensagens que os seus amigos te enviam, ler a Bíblia, ler livros, fazer uma atividade artística ou um artesanato, costurar, sem a visão está tudo impossibilitado. Fazer uma caminhada, uma viagem, conhecer lugares. Quantos por cento da nossa vida se tornaria completamente sem sabor se nós não enxergássemos, não é mesmo? Mas ela não deteriora só a retina, ela deteriora também os rins. Então, sim, os rins da pessoa não funcionam, ela pode ter que ficar ligada a uma máquina de hemodiálise, e aí vai deteriorando outras coisas. E a diabetes, ela faz uma coisa especialmente interessante. E isso não é só quando você está diabético, na pré-diabetes já começa, né? As inflamações. Então, o corpo do diabético já é naturalmente inflamado. Por isso que a diabetes, ela é uma doença que, por exemplo, se você... é uma comorbidade. Se você tem uma comorbidade, precisa se vacinar, por exemplo, antes de todo mundo. Quem tem diabetes deve fazer isso antes. Por quê? Porque o corpo do diabético já é inflamado. Então, se ele pegar Covid ou pegar uma outra doença, as complicações já podem vir bem piores. E ainda há pesquisas recentes que observaram que também neoplasias são desenvolvidas a partir da diabetes. Neoplasias são mudanças da célula, né? As células começam a se multiplicar e começam a ficar diferentes. Isso leva a quê? Câncer. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de próstata e também mal de Alzheimer. Já tem alguns médicos dizendo que o que acontece no cérebro da pessoa com mal de Alzheimer é um tipo de uma diabetes no cérebro. E Parkinson. Ou seja, gente, é muita coisa ruim que a gente não quer nem pensar em ter. Mas isso não significa que se a gente não pensar, a gente vai se livrar disso. Seria bom, né? A gente finge que não existe, entra num estado de negação e aí não tem. Ah, que bom, mas não é assim. Então, quanto mais a gente se esconde, coloca a cabeça debaixo da terra, como um avestruz, a coisa vai se tornando pior. E eu, estou constatando na minha vida que a gente não vai rejuvenescendo, a gente vai envelhecendo. E aí você chega num ponto onde você pergunta assim, que tipo de velhice eu quero ter? Eu quero ter uma velhice ativa, onde eu possa viajar, onde eu possa conhecer os lugares, se tiver que fazer uma trilha, meu corpo está pronto para isso, se tiver que entrar no mar, eu vou poder nadar, eu vou estar bem. Ou eu quero ser uma idosa dependente, uma idosa cheia de dor nas articulações, uma idosa que está sempre com alguma inflamação, que está sempre assim, com a rinite, com a sinusite, me sentindo mal e tomando um monte de remédio para isso, né? Essas coisas estão nas nossas mãos, né? Nós podemos definir que tipo de vida nós queremos ter. Uma vida longa, saudável, independente ou uma vida dependente. Então, o Senhor me levou a uma reflexão hoje que está em Tiago 4,17. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, não cuidar do corpo, não cuidar principalmente de uma enfermidade que vem de uma alimentação ruim, mal feita, irresponsável. O Espírito Santo estava colocando na minha mente hoje essa palavra, responsabilidade com a alimentação. A alimentação é um prazer? É, mas a gente aprendeu a vê-la somente como um prazer, mas não é só prazer.
precisa ter responsabilidade também com a comida. Amém, minhas queridas? Beijo.